Existe uma história que vive em você antes mesmo do seu nascimento. E ela passa de mulheres para mulheres da sua família. Pelas dores que não puderam ser sentidas, pelos silêncios que não foram nomeados. E de alguma forma isso chega até você. E se eu te dissesse que muita coisa do que você sente não começou em você? Que essa dor que você carrega, esse padrão que você repete, essa dificuldade nos seus relacionamentos, pode ser uma herança. Seja bem-vindo ao nosso canal Útero de Gaia Xamanismo. Eu sou a Jo, co-criadora do método Alquimia dos Ossos, e aqui a gente desenvolve juntas ferramentas de autoconhecimento feminino, mais intuição, mais liberdade, mais prazer, mais amor próprio, autonomia, poder pessoal e magnetismo. Você de volta para você. Vamos falar um pouco sobre ancestralidade na prática. Quando a gente está falando sobre ancestralidade, a gente não está falando só de história. A gente está falando de padrões, de emoções que se repetem, de dores que atravessam gerações após gerações, de mulheres que vieram antes de você, de histórias que se desdobraram antes da sua chegada e que de alguma forma ainda vive em você. Você não só herdou o rosto da sua mãe, e nem tampouco o jeitinho da sua avó. Você herdou histórias, silêncios, medos. Você herdou dores que nunca foram elaboradas. Agora imagina como isso se manifesta. Isso se aparece na sua vida sem que você menos perceba. Alguns sinais são como relacionamentos com homens indisponíveis. Você sente que nunca é escolhida. Você tem medo de se entregar. Você se cala quando deveria se posicionar. Você aceita menos do que você merece. Você acha que é só você. Mas muitas vezes isso não começou em você. E para a gente entender como isso se desdobra, a gente precisa olhar um pouquinho para trás. Quem foi sua mãe? Como ela se relacionava com o amor? Ela era valorizada ou ela era invisibilizada? Ela se posicionava ou se calava? E sua avó? Ela teve voz ou viveu no silêncio? Ela foi respeitada ou foi humilhada? Quer ver? Se sua avó não foi reconhecida, se sua mãe precisou lutar por atenção, existe uma grande chance de você hoje estar tentando ser vista o tempo todo, buscando validação, mendigando amor, não porque você é fraca, mas porque você está carregando o padrão de uma dor antiga, sendo leal à dor dessas mulheres. Agora vamos entender. Além da ancestralidade, a nossa infância, né? Nós temos as nossas próprias histórias. Então, do 0 aos 7 anos é onde você aprende o que é amor. E antes disso, dentro do útero da sua mãe, você já estava sentindo tudo. Então, isso significa, minha deusa, que se na sua gestação a sua mãe teve medo, se ela foi traída, se ela não queria aquela gestação, se ela estava triste, ansiosa, deprimida, você sentiu. O seu corpo registrou. O seu sistema nervoso apreendeu. Só que com uma grande desvantagem. Você não tem uma psique formada e conteúdo para lidar com essas informações, para lidar com essas emoções. Então, uma criança que, por exemplo, sofre uma rejeição de útero, como é a chegada dela para o mundo? Ela vai achar o quê? Eu estou sendo rejeitada pela primeira pessoa que deveria me amar. Eu não mereço a vida. Uma criança que teve dentro do útero, uma mãe que teve uma vida ansiosa, que passou por diversos problemas durante a gestação, o que é que essa criança lá dentro do útero entende? Meu Deus, para onde estou indo?
A minha mãe já tem problema demais, deixa eu ficar quietinha, deixa eu ficar aqui encolhida. E tudo isso fica reverberando e refletindo não só na sua psique, mas no seu corpo emocional, no seu corpo físico e principalmente no seu útero. Você percebe que o que você vive hoje é uma mistura do que você herdou, do que você viveu e do que você interpretou. É por isso que ao longo dessa série a gente falou sobre diferentes padrões femininos feridos. A gente começou falando sobre o útero fortão, que é aquele que endurece para não sentir. Depois a gente passou a falar sobre o útero da expectativa, que vive para corresponder, né? Passamos pelo útero implacável, que nunca se sentiu o suficiente. O útero deprimido, que foi silenciado, que foi reprimido. O vulnerável, aquele que não se reconhece. O abalado, o que tem medo de confiar. O carente, né? Que fica buscando no outro o que falta dentro dele. Então a gente conheceu diversos aspectos e é muito provável que você tenha se identificado com mais de um deles. Porque agora você começa a perceber que não é sobre um problema isolado, é um sistema, é uma construção, é um verdadeiro ciclo, uma roda infinita que se repete, se repete, se repete. Mas aqui é que existe algo muito importante que você precisa entender. Você não foi escolhida para repetir, você foi escolhida para romper. Você não está aqui à toa. E se você está vendo isso, se você está tomando consciência disso, existe uma força em você que as mulheres antes de você talvez não tiveram. E é aqui que começa um novo movimento. Porque não basta apenas você entender, não basta apenas você se identificar. É preciso liberar, é preciso reorganizar, é preciso devolver o que não é seu. A alquimia dos ossos, ela nasceu deste lugar, de acessar essas memórias profundas, de soltar o que ficou preso no seu corpo, de reorganizar o seu sistema emocional e te devolver para você. Porque você não herdou só dor. Existe muita potência escondida por baixo dessas feridas. E quando você acessa isso, você transforma. Você deixa de sobreviver e começa a viver uma nova história reescrita por você. Ao longo dessa série, nós fomos apresentadas por diversos padrões do feminino ferido. É importante a gente ressaltar aqui que a sociedade espera que nós, mulheres, nos tornamos mãe o tempo 100% integral. Muitas vezes as histórias que estão sendo contadas pela sua psique, pelo seu ego, não foi de fato o que foi vivenciado lá atrás. Mas você vive com a emoção que foi registrada dentro de você. Quando você olha para as tuas raízes, quando você olha para a tua história, quando você olha para a história do feminino, da construção desse feminino na nossa sociedade, aí nasce a consciência. E é através dessa consciência que você consegue transmutar essas informações. Eu costumo dizer que quando uma consciência ela se expande, ela jamais volta ao seu tamanho anterior. Isso significa que, a partir do momento que você ganha consciência dos padrões que você está respondendo, você começa a se observar. E quando você se observa, você não está mais respondendo no automático. Você está construindo uma nova mentalidade. O mais importante é você entender que não dá para a gente olhar lá para trás, voltar na nossa criança e resgatar o que não foi nos dado. É impossível a gente viver voltando lá atrás, revivendo essas histórias. Reviver é viver duas vezes. A gente tem que entender que a nossa criança interior, que é o nosso corpo emocional,
né? Aquela que registrou tudo desde a nossa infância, ela não tinha, ela não tinha conteúdo, né? Para entender que muitas vezes ela está chorando ali no berço, né? E por conta da mãe dela estar ocupada em outro momento, ela gerou ali um abandono. Então não é sobre o que aconteceu, é como você reagiu àquilo. Então você pode sim mudar a maneira, a perspectiva que você olha para essa história. Porque a partir do momento que você olha para essa história diferente, a partir do momento que você enxerga todas essas nuances, que você começa a se perceber e não ignorar aquilo que viveu. Não é sobre isso. É integrar mesmo. Integrar os momentos de raiva, integrar os momentos em que você se sentiu abandonada e começar a ser para você o seu próprio pai, a sua própria mãe. Ser essa divina trindade em si. Deus, mãe, pai e filho. É um trabalho da consciência, porque quando a gente ganha, né, consciência, junto com a consciência, junto com a liberdade que a consciência traz, a gente ganha a responsabilidade. Então, o que você precisa não é voltar lá atrás e consertar a tua infância. O que você precisa é criar uma nova infância para se viver. Como? Através do autocuidado, através do olhar, você saber se reorganizar emocionalmente, você saber se amparar quando você se sente abandonada, você saber o que fazer com a sua raiva, você dá permissão para viver a sua sexualidade. Criança não resolve o problema. É por isso que muitas vezes ela precisa de uma adulta que ele se levante e diga: não, agora eu vou gerir a minha vida. Eu vou cuidar dessa criança que se sentiu lá atrás abandonada. Eu vou dar para ela no agora, né, o que ela não teve. Quando a gente honra a nossa ancestralidade, a gente não está honrando as histórias e as dores deles. A gente honra a ancestralidade através do nosso corpo, vivendo com alegria, vivendo com prazer, vivendo com presença. A gente dá voz às mulheres que foram silenciadas. A gente dá presença às mulheres que foram abandonadas. A gente dá amor, a gente dá liberdade, a gente dá espaço àquelas que foram violentadas, abusadas. Através do quê? Das nossas ações, do nosso bem viver, daquilo que a gente escolhe todos os dias por nós mesmos. Eu espero que ao longo dessa série você consiga ter sentido, né? Qual é o meu papel, qual é a minha missão junto ao feminino de Gaia, né? Porque esse espaço se chama útero de Gaia, um lugar para se acolher, um lugar para se renascer, um lugar onde a dor ela ganha direção, onde você não precisa mais esconder o que sente. Se tudo isso fez sentido para você, minha deusa, digita nos comentários como essa série te ajudou. E não perca, porque amanhã nós vamos trazer aqui, eu digo nós porque é a nossa egrégora, né? Vamos trazer aqui um tratamento energético através da apometria, a limpeza uterina, a alquimia dos ossos, para que vocês entendam, conheçam essa técnica. Recebam da espiritualidade aquilo que é merecimento de vocês. Porque vocês não chegaram aqui à toa. Tenho certeza que muitos de vocês têm buscado essa cura. E quando a gente está buscando algo, algo também está buscando a gente. Então não esquece de deixar o seu curtir e se inscrever no nosso canal. Nos vemos amanhã. Até breve.